Piroguier, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa. Meu nome é Acácio Almeida e eu sou professor da Universidade Federal do ABC no curso de Relações Internacionais. O meu trabalho é sobre África contemporânea e a minha contribuição para o Africanidades está exatamente nesse campo, as Áfricas contemporâneas. Eu escolhi, depois do convite, um tema para tratar com vocês que está diretamente relacionado aos meus 20 anos de Costa do Marfim. É exatamente isso. Nós estamos em 2020 e eu coloquei os pés pela primeira vez na Costa do Marfim, um país que fica na África do Oeste, no ano de 2000. Então é uma oportunidade excelente de fazer algumas reflexões sobre o trabalho de campo, mas como o nosso tempo é um tempo muito pequeno, eu escolhi trabalhar com vocês os valores civilizatórios em sociedades negro-africanas. Por que escolhi esse tema? Vocês verão, logo no primeiro slide, existe uma pequena nota de homenagem ao professor Fábio Leite. O nome dele completo é Fábio Rubens da Rocha Leite. O Fábio nos deixou há 2 anos atrás, no mês de julho de 2018, foi meu orientador no doutorado, foi um dos maiores africanistas que já tivemos, desenvolvendo um trabalho excelente e necessário para todas aquelas e aqueles que querem conhecer uma parte do continente africano, mas especialmente algumas sociedades da África do Oeste. Foi assim que eu fui parar também na Costa do Marfim, que foi um lugar das pesquisas do Fábio. O Fábio trabalhou com 3 complexos culturais, 3 civilizações da África do Oeste, especificamente os Yorubás, os Senufo e também os Ani. Eu vou tratar aqui com vocês de alguns aspectos dos valores civilizatórios da sociedade Akan-Ani-Morofuê. Então, fiquem aí com a possibilidade de conhecer um pouquinho, através dessa aula ou desse bate-papo, algo sobre os Ani-Morofuê, da Costa do Marfim, mas especialmente fica um convite também para que vocês conheçam os trabalhos do professor Fábio Leite. Aliás, uma parte do trabalho dele será demandado por mim para que vocês, no trabalho que desenvolverão para esse encontro, para que vocês conheçam esse trabalho do Fábio Leite. O Fábio tinha uma preocupação que era uma preocupação metodológica. Eu não vou aqui me estender muito, mas vou tirar apenas um aspecto daquilo que o Fábio Leite dizia. Ele falava o seguinte, ele dizia o seguinte, quem passa uma semana na África escreve um livro, quem passa um mês na África escreve um artigo, quem passa mais de um mês na África não escreve nada. O que será que o Fábio queria dizer com isso? Ele estava querendo dizer que, à medida que vamos conhecendo o continente africano, vamos percebendo a complexidade daquelas civilizações, daquelas sociedades, e vamos abandonando aquela ideia, que é uma ideia extremamente imatura, de acreditar que seja possível, em um final de semana, que seja possível, em um tempo tão curto, conhecê-las e escrever sobre elas. Então, fica aí um pequeno alerta para todas vocês que estão, e todos vocês que estão interessados nas sociedades negro-africanas e também em todas as conexões que elas fazem com o Brasil, e que torna possível também hoje falar de valores civilizatórios afro-brasileiros que possuem estreita conexão com os valores civilizatórios negro-africanos. Eu gosto de começar as minhas aulas sempre mostrando o mapa da África. Tenho certeza que todas vocês já tiveram contato com o mapa, mas ele é sempre importante, não é? Por quê? Porque
porque às vezes falamos da África como se fosse um bloco monolítico, né? Como se estivéssemos falando, e é claro que eu sei que vocês já não cometem mais esses erros que foram cometidos por muitas e por muitos, achar que a África é um país. A África é um grande continente, né? E nós vamos hoje tratar de um pedaço muito pequeno do continente africano, que é a Costa do Marfim. Então, no terceiro slide, vocês estão vendo a Costa do Marfim, estão vendo um mapa da Costa do Marfim, que é o mapa, não é o mapa político, mas é o mapa dos grupos étnicos, dos grandes grupos étnicos da Costa do Marfim. Reparem que na parte que está marcada em azul, eu puxei uma seta mostrando para vocês do continente africano, eu destaquei então essa porção aí que é a Costa do Marfim. Vejo que eu coloquei abaixo, do lado direito do slide, vocês vão ver que aparecem as referências Ani Sanvi, Ani Indenie, Ani Morofue, né? Esses grupos, esses três grupos, eles fazem parte do grande grupo Akan. Então, apenas para que vocês entendam a área em que eu trabalho, né? Então, desde 2000, eu trabalho com um grupo chamado Ani Morofue. Então, eles estão dentro do grande grupo, dentro da grande civilização Akan. Essa civilização, ela está não só na Costa do Marfim, ela está muito especialmente no Ghana, e tem um grupo que virou quase sinônimo de Akan, que é o grupo Ashanti, que vocês certamente já ouviram falar em algum momento. Então, eu trabalho com um subgrupo do grande grupo Akan. Esse subgrupo é o subgrupo Ani. Dentro desse subgrupo, existem subdivisões, 3 subdivisões, então, Ani Morofue, Ani Sanvi e Ani Indenie. Então, eu trabalho com um subgrupo Ani Morofue. Isso é uma questão, talvez, hoje, de menor importância aqui para a nossa discussão, mas apenas para que vocês tenham uma localização geográfica desse espaço que estamos tratando. Bem, nós vamos falar de valores civilizatórios em sociedades negro-africanas, né? O Fábio Leite gostava sempre de fazer uma divisão, que é uma divisão geográfica, e que aqui talvez seja de alguma importância também, né? O Fábio trabalhava com a África subsaariana, e eu também trabalho com uma porção da África subsaariana, ou seja, toda essa porção que vocês conhecem, olhando para o mapa da África, toda essa porção que está abaixo do deserto, que está abaixo do Saara. Então, é importante que vocês saibam que nós estamos trabalhando com essas sociedades. Porque os valores civilizatórios, ou os elementos estruturadores dessas sociedades que vamos tratar aqui, resguardadas aí todas as particularidades de cada uma dessas sociedades, nós poderíamos dizer que esses valores civilizatórios, eles estão, ou esses elementos estruturadores, eles estão no grande conjunto das sociedades africanas que estão nessa porção abaixo do Saara, né? É claro, certamente, eles serão encontrados também fora do continente africano, alguns deles, eles serão encontrados também na porção que envolve o Sahel, que é aquela grande faixa que divide a porção subsaariana da porção que está acima, que é a África do Norte, né? Certamente esses valores serão também encontrados em outros lugares, né? Mas aqui vale a pena destacar a importância de alguns desses valores, e é sobre eles que vou tratar com vocês. Quais valores, né? Então, eu estou falando aqui de elementos que são elementos estruturadores de sociedades negro-africanas, né, no continente africano. Estou fazendo uma afirmação e dizendo, resguardadas as particularidades, aquilo que vou trazer aqui como valores civilizatórios, não vou trabalhar todos por uma questão de tempo, mas vou trabalhar especialmente 3 ou 4 daqueles que citarei aqui. Então, o primeiro deles, que vocês verão aí no nosso 5º slide, né, vocês verão, eu fiz um desenho apenas com uma finalidade pedagógica e não tem qualquer outra finalidade, por exemplo, de hierarquização desses valores, né? Mas vocês verão aí alguns valores. Destaco aqui: pessoa, morte, do lado esquerdo vocês verão morte, palavra, energia vital, ancestralidade,
E vocês verão também, do outro lado, família, poder, produção e socialização. Eu não gosto da expressão grosso modo, mas digamos que é grosso modo, esses valores serão encontrados em todas as sociedades, mantidas as particularidades, em todas as sociedades negro-africanas, né? E diria que eles também serão encontrados aqui. Então, eu vou destacar, de alguma maneira, pensando aí no papel que tem o Africanidades e pensando na relação que se estabelece através da Lei 10.639, alguns elementos que vocês também poderão procurar, vocês poderão pesquisar e vocês certamente perceberão que eles fazem parte do nosso dia a dia, vocês perceberão que eles estão também no cotidiano das sociedades afro-brasileiras, especialmente, mas não exclusivamente, né, mas especialmente nas comunidades terreiros, nas comunidades quilombolas, em outros espaços também, como já citei aqui o caso das comunidades terreiros, mas eu ia falar das comunidades de Egungun, né? O primeiro elemento que eu considero de extrema importância, porque, a meu ver, ele é fundante para pensarmos os outros elementos, é um elemento chamado, que eu vou chamar aqui de pessoa, mas eu coloquei para que vocês conheçam um pouco de algumas palavras que fazem parte do universo Akan, a palavra Sonan, né? Sonan significa pessoa, né? Uma pergunta que poderíamos fazer aqui, qual é a noção de pessoa na África Negra? Existe uma noção de pessoa? Sim, existe uma noção de pessoa, como também existe uma noção de pessoa no Ocidente, né? De alguma maneira, e para tentar um pouquinho exemplificar aqui, eu diria que a pessoa nas sociedades negro-africanas, mas especialmente a pessoa na sociedade Akan-Ani-Morofuê, ela é o resultado de uma síntese de elementos vitais constitutivos. Alguns elementos vitais constitutivos são perecíveis e outros não são perecíveis, né? O que significa dizer que alguns são destruídos em algum momento em que cessa a existência corpórea, em outros, e ao cessar a existência corpórea, nem todos esses elementos são destruídos, né? São inúmeros elementos. Se pegarmos as diferentes sociedades, se pegarmos a sociedade iorubá, trabalhada pelo Fábio Leite, se pegarmos a sociedade Senufo, trabalhado também pelo Fábio Leite, se pegarmos a sociedade Axante, outras sociedades, nós veremos que existe uma multiplicidade de elementos vitais constitutivos. Então, entre os elementos, entre os valores civilizatórios, me desculpem, entre os valores civilizatórios, eu vou destacar alguns aqui, começando pela noção de pessoa. Esse é um elemento de extrema importância, porque a partir dele é que nós poderemos entender a complexidade, ou parte da complexidade, das sociedades africanas e de algumas questões que dizem respeito a essas sociedades e que, para nós educadoras, para nós antropólogas e pesquisadores, pode ser importante a depender daquilo que eu estou fazendo como pesquisa, né? No meu caso, eu estava trabalhando com questões, e ainda continuo trabalhando com questões relacionadas à saúde, e me interessava muito saber o que era a pessoa, logo, para entender as representações de saúde, as representações de doença, para entender a complexidade do adoecimento, o que significa saúde também, né? Então, por isso que eu destaco aqui para vocês, entre os elementos vitais constitutivos da pessoa, que são inúmeros os elementos vitais constitutivos da pessoa, né? Que passa por algumas almas, né? Na ausência de uma outra palavra, eu vou usar essa, alma, mas o próprio corpo. Então, três elementos, três componentes principais que eu destaquei. O primeiro deles é o Onan, que é o corpo. O corpo, ele tem um papel fundamental nas sociedades negro-africanas, como também tem para os afro-brasileiros, especialmente quando pensamos as instituições religiosas, né? Ele é um elemento primordial nos processos, iniciáticos, como consta aí, né? Nessas sociedades, o homem é definido, e isso é importante que vocês saibam, como síntese de alguns elementos vitais. Esses elementos se encontram em interação dinâmica,
interação dinâmica permanente. Se eu fizesse aqui uma ampla e rápida generalização, eu diria que é possível afirmar que a pessoa é constituída de pelo menos 3 elementos vitais, esses que aparecem aí no slide. O corpo, que é o princípio vital de animalidade, espiritualidade, e o princípio vital que estabelece a imortalidade do ser humano. Então, é de natureza do corpo, aí eu estou falando do corpo, da existência corpórea mesmo, constituir uma potencialidade de vida, mas as energias que o animam, estruturam e lhe dão essa dinâmica, são colocadas em ação por outros elementos, né? Então, o corpo ele funciona como um elemento catalisador de forças vitais. E por isso que é sobre esse corpo que a sociedade desenvolverá um conjunto de ações, por exemplo, ações que estão no âmbito da iniciação, que estão no âmbito da socialização, para o quê? Para que aquele indivíduo atinja o arquétipo ideal, e aqui eu não estou pensando em arquétipo no sentido do Jung, mas estou pensando no sentido de um modelo, né? Então, a sociedade age sobre o indivíduo na esperança, ou no desejo, ou com o objetivo, que aquele indivíduo alcance um ideal estabelecido pela sociedade, lembrando que essas sociedades são sociedades de papéis, né? Esses 3 elementos, esses 3 grandes princípios, esses componentes principais que aparecem, então, o Onan, o A, o E e o Ekala, né? Esses 3 grandes princípios vitais naturais, eles integram a noção de pessoa, a eles devem ser acrescentados outros 2, que nós vamos falar logo em seguida, né? Nós vamos parar, voltamos em seguida, mas antes de passarmos, deixe eu dizer, terminarmos esse bloco, é importante dizer para vocês que os outros 2 são de ordem social, e eles são o nome, a socialização com as suas fases iniciáticas, né? Por quê? Porque é nela que nós vamos perceber depois conceitos como existência, os ritos funerários, que é uma proposta fundamental nas sociedades africanas, porque somente através dos ritos funerários é possível, então, caracterizar o ancestral, construir o ancestral nessa carga histórica da sociedade a qual a pessoa pertence, e por isso a morte é um processo importante nessas sociedades. Então, eu paro esse bloco aqui com vocês e volto em seguida para continuarmos o nosso encontro. Tirogui, arrête-toi. On descend là. On descend là. À Kinshasa.